A nossa meditação de hoje é sobre o paralítico de Cafarnaum. O texto se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. A Bíblia diz que Jesus morava em Cafarnaum. Ele havia estabelecido ali o centro de suas atividades. E num dia, a Bíblia nos diz que ele estava em sua casa, que ele estava ensinando a palavra de Deus e havia ali uma grande multidão de pessoas ouvindo os ensinamentos de Jesus. E é nesse contexto que trazem um homem conduzido por 4 pessoas numa maca e eles descem o homem. Provavelmente a Bíblia fala que eles não puderam se aproximar de Jesus por causa da multidão, então eles fazem um buraco no telhado e eles conseguem introduzi-lo até onde Jesus está, até o ponto correspondente da casa onde Jesus está. E é nesse momento que nós temos ali aquele homem paralisado, aquele homem fracassado, aquele homem imobilizado ali naquela cama, e Jesus olha para ele. No versículo 2, a primeira coisa que Jesus diz para ele é: filho, tem bom ânimo. Quando ele fala tem bom ânimo, ele não está falando assim, haja com coragem, se levante dessa situação, porque seria até ridículo falar isso para uma pessoa nessa situação. Não, quando ele fala tem bom ânimo, olhando para aquele homem lá, naquele estado de derrota, naquele estado de paralisia, quando ele fala tem bom ânimo, o que na verdade Jesus quer dizer a ele é: não há nada a temer. Não é? Porque existe algumas formas de nós interpretarmos a palavra coragem. Por exemplo, às vezes nós precisamos vencer o nosso medo para vencer determinadas situações, mas o medo continua ali. Nós temos que vencê-lo, mas o medo continua. Mas quando Jesus fala para ele tem bom ânimo, na verdade é uma ausência absoluta do medo. O medo não está mais ali. E quando Jesus fala filho, tende bom ânimo, Jesus está falando a consciência daquele homem. Porque quando ele é introduzido na presença de Jesus, é que vem a consciência de pecado dele, vem antes da necessidade da cura. Porque quando a pessoa é introduzida na presença de Jesus, é que ele percebe o seu estado, a sua doença moral, que é o pecado. E então a paralisia passa a se tornar algo em segundo plano na vida dele. Primeiro, Jesus fala: filho, perdoado estão os teus pecados, ainda que ele tenha sido levado ali por causa da sua paralisia física, da sua doença física, mas na presença de Jesus, o que vem na sua consciência é seu estado pecaminoso, é a doença moral, é o pecado dele. Então a razão por que ele não precisaria ter medo, a razão por que Deus estava libertando do medo, porque é o pecado que produz o medo. Então primeiro Jesus fala a consciência daquele homem que está trêmulo na presença de Jesus. É a trevas que se encontra com a luz, é o pecado que se encontra com a pureza, e ele percebe essa situação. Não tem como ser diferente quando Jesus olha para ele. E daí o que acontece? Jesus vai dar a razão porque ele não deveria ter medo. Ele vai falar aí, porque os teus pecados são perdoados. Filho, tende bom ânimo. Ele estava no estado de desespero. Por quê? Porque os teus pecados estão perdoados. A segunda coisa que Jesus vai falar aí é que quando Jesus fala isso, ali no meio daquela multidão assentados ali, havia os escribas. E os escribas, o texto vai dizer, mas alguns escribas diziam consigo: esse está blasfemando, esse homem está blasfemando. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus?
se percebe que na perspectiva deles, eles estão corretos. Só Deus pode perdoar pecado. Mas eles estão errados quando eles falam que Jesus está blasfemando. Eles estão certos quando eles falam que só Deus pode perdoar pecados. Mas errado quando Jesus fala que Jesus está blasfemando, porque Jesus não estava blasfemando, porque Jesus de fato era Deus. Daí olha o que eles dizem. Jesus então pergunta para eles, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe, toma o teu leito e anda? As duas coisas só Deus poderia fazer, né? Perdoar pecados era uma questão moral, né? Curá-lo era uma questão física, e perdoar pecados era uma coisa invisível, era uma coisa interna, e curá-lo fisicamente era uma coisa externa e visível que todos poderiam testemunhar. Mas nenhum deles poderia fazer as duas coisas, nem perdoar pecados, nem curá-lo fisicamente. Isso era algo que só Deus poderia fazer. Então o que Jesus fez? Para comprovar que ele poderia perdoar o pecado daquele homem, ele falou uma outra palavra que só Deus também poderia fazer, que é toma o teu leito e anda. Jesus vai falar para ele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele fala, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele cura o paralítico fisicamente. Olha aí no versículo aí, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem, então, ele vai arrumar o seu leito, vai pegar o seu leito, colocar sobre as costas e ele vai para a sua casa. O que Jesus está falando aqui? Que ele era Deus, que ele tinha toda a autoridade para perdoar os pecados daquele homem. Assim como ele tinha também, só Deus poderia curá-lo. Ele também agora dá uma palavra de cura e aquele homem vai para a sua casa curado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.